Olá, participante do nosso canal no YouTube, você que está sempre interessado em saber um pouco mais sobre a psicologia existencial, sobretudo nessas bases filosóficas a partir do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que vai fazer uma reflexão muito importante no campo da psicologia. Talvez seja ele aquele, como eu já disse antes, que mais contribuiu com a psicologia, porque escreveu muitos livros na direção de uma psicologia. Escreveu sobre muitos assuntos relacionados à psicologia, propôs método de intervenção, de compreensão, de manejo das questões psicológicas, e isso faz com que este filósofo em especial seja muito importante para a psicologia, sobretudo a psicologia existencial. E falar das relações que o Sartre teve e do modo como ele foi contribuindo para que houvesse uma psicologia de base existencial mais consolidada é fundamental. E a gente precisa entender que o Sartre tinha interesse no campo psi, seja na psicologia, seja na psiquiatria, desde seus estudos mais iniciais. Nos anos 20, por exemplo, Sartre faz um movimento muito interessante, uma empreitada, na verdade, para poder fazer a tradução do livro Psicopatologia Geral, um livro importantíssimo no campo da psiquiatria, livro do filósofo e psiquiatra alemão Karl Jasper, né? Um filósofo de grande renome, ainda hoje um clássico da psiquiatria. E que o livro dele, Psicopatologia Geral, ainda é um livro base para pensar a psiquiatria. Então o Sartre, nessa relação com o campo psi, ele então nos anos 20, ainda como estudante, né, na França, ele vai fazer todo um movimento de tradução, interpretação, compreensão desse livro, Psicopatologia Geral, do Jasper, que tinha apenas a versão em alemão, e o Sartre vai fazer toda uma empreitada para uma tradução para a língua francesa. Veja, olha só que interessante. É importante que a gente consiga compreender o Sartre, ainda como estudante, se movimentando no campo psi, buscando referências, né, para poder compor sua psicologia, e Jasper é alguém que o influencia de modo significativo desde os seus estudos iniciais no campo da psicologia. É importante que a gente consiga fazer essa consideração. Jasper é um filósofo e um psiquiatra importante para o Sartre. E é interessante pensar o seguinte: a base da psicopatologia do Jasper era fenomenológica. Ou seja, ele não vinha de uma perspectiva cartesiana, ele vinha de uma perspectiva fenomenológica. E isso é fundamental também de nós considerarmos. Jasper, que nasce em 1883 e que vem a falecer em 1969, é um psiquiatra que, digamos assim, viveu entre o final do século XIX, meados do século XX, e contribuiu de modo muito significativo com o campo da psiquiatria, e que hoje, infelizmente, na psiquiatria que nós temos hoje, muito vinculada à neurociência, que vai abandonando a fenomenologia, e por interesse até de mercado, ela acaba não entendendo e não buscando entender o quanto que a fenomenologia é uma metodologia que auxiliaria e auxilia muito até para compreender as questões psiquiátricas. As grandes questões para a psicopatologia do Jasper é considerar que as condições de psicopatia, as condições de sofrimento psicológico, digamos assim, as condições da chamada na época loucura, elas não tinham apenas as bases neuroquímicas. Ele não as negava, não negava que haviam condições neuroquímicas para a condição psicológica, para a condição psiquiátrica. Mas ele dizia que não era apenas isso, que existiam também condições da existência, ou seja, o modo como o sujeito vive, as relações que ele estabelece, o mundo que ele está, o contexto antropológico e sociológico em que o sujeito desenvolve a sua vida, contribui de modo muito significativo para o sofrimento psicológico que ele acaba desenvolvendo. E Jasper, então, ele não faz um sujeito, ou não pensa um sujeito recortado do mundo. Ele pensa um sujeito que estabelece relações com o mundo.
Ele pensa um sujeito numa perspectiva da fenomenologia. E isso chama muito a atenção do Sartre. O Jasper contribui para grandes reflexões do Sartre e livros que ele vai escrever posteriormente. E nós não podemos deixar jamais de dar o crédito a esse importante psiquiatra e filósofo e também compreender o quanto que ele influenciou profundamente Jean-Paul Sartre. Além da compreensão de que o livro Psicopatologia Geral influencia profundamente o Sartre, sobretudo a partir dessa base fenomenológica, a gente precisa entender também que a própria psicanálise existencial, o método proposto por Sartre no livro O Ser e o Nada, é um capítulo do livro O Ser e o Nada, Psicanálise Existencial, que Sartre vai depois dar continuidade a esse método num outro livro chamado Questão de Método, mas em especial Psicanálise Existencial é construído por Sartre a partir das leituras do Jasper. Então a gente precisa compreender que o Sartre foi profundamente influenciado por esse psiquiatra fenomenólogo. Então, a gente não pode jamais deixar de considerar. E uma outra questão fundamental é que com essa psiquiatria de base fenomenológica, o Sartre acabou contribuindo para uma reflexão profunda sobre o ultrapassamento da psiquiatria clássica. Ou seja, ele fez críticas consideráveis à psiquiatria manicomial, à psiquiatria do hospital psiquiátrico, à psiquiatria da internação, do isolamento, da alienação do sujeito. E as bases dessa discussão do Jean-Paul Sartre estava na compreensão que ele tinha do Jasper, que ajudou muito ele a compreender a psiquiatria em outros termos. Então ele faz críticas consideráveis. Sartre é importante para a base, por exemplo, de Lang e Cooper, que são psiquiatras da proposta antimanicomial. Veja, que são leitores de Sartre e que pensam uma psiquiatria para além do hospital psiquiátrico. Então veja, a leitura que Sartre faz de Jasper e trazendo para a sua composição da sua psicologia, contribui para que psiquiatras e psicólogos lendo Sartre se posicionem criticamente em relação ao modelo de psiquiatria hospitalocêntrico. Veja, a gente não pode jamais desconsiderar, então, até essa questão fundamental que é o quanto que Sartre influencia o mundo da sua época e da base, não apenas ele, obviamente, mas ele dá base para uma perspectiva de crítica da psiquiatria clássica. Espero que vocês tenham gostado, espero que gostem dessas reflexões. Eu estou gostando bastante de fazê-las. Se tiver mais interesse, dá uma olhada aí, já temos alguns vídeos, né, sobre a psicologia existencial, sobretudo na partir da base da reflexão que Sartre faz. E eu espero que vê-lo vocês aí semanalmente, deem sugestões, comentem, curtam, compartilhem, porque é um material feito aí para você poder entender melhor a psicologia existencial. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.